Bom, já está gravando. Então, boa noite, pessoal. Professor Alain Matos, e mais uma aula remota, a nossa videoaula de matemática financeira, a nossa primeira aula envolvendo matemática financeira, e a gente vai falar um pouco sobre porcentagem, tá? Qual a ideia de porcentagem, qual o conhecimento de porcentagem que nós temos que ter quando a gente for trabalhar alguma questão envolvendo a matemática financeira ou qualquer outro tipo de assunto envolvendo matemática. A porcentagem não necessariamente está envolvida com matemática financeira, tá? Existem porcentagens na física, na química, na biologia, na parte de probabilidade, tá certo? Então, dependendo do conteúdo, você pode muito bem usar a porcentagem, ou então uma própria questão que envolva a porcentagem que não tenha nada a ver com matemática financeira. Mas o que vem a ser a porcentagem? Então, você vê sempre nas partes de liquidações, nas lojas, aí, algum tipo de promoção. Então, olha aí como exemplo, liquidação de até 50% de desconto, tá? Aqui, ó, 50% de desconto. Então, esse símbolo aqui, ó, que nós usamos como porcentagem. Então, toda loja com 30%, ó, a bateria do seu celular, a bateria do smartphone, do tablet, aparece o símbolo lá referente ao percentual da bateria que o seu celular tem. Então, também pode ser representada no boleto bancário. Quando você tem que pagar um boleto, quando você atrasa, você paga o que nós chamamos de multa e também tem a mora. Dependendo do boleto bancário, eles têm essas duas cobranças aqui. No decorrer da nossa aula, no decorrer do nosso assunto, a gente vai fazer essa diferença aí de multa e mora. O que significa? As duas estão relacionadas com porcentagem. Então, coloquei algumas situações aí para vocês. Vamos para a parte prática agora do assunto. Então, é comum no nosso cotidiano nos depararmos com situações que envolvam a porcentagem. O símbolo porcentagem serve para indicar uma fração, ó, fração. Tá aí já o detalhe. Esse símbolo aqui serve para indicar uma fração. Então, tem algo a ver com fração. A gente vai falar um pouquinho do que seja a fração também. Cujo denominador é o termo de uma fração, é igual a 100, ou qualquer fração equivalente. Então, uma fração que possui o denominador 100, então nós chamamos essa fração de porcentagem, ou então nós transformamos essa fração em uma porcentagem. Então, alguns exemplos aqui. Então, aqui, vamos supor que eu coloque aqui 75%. 75% significa o que na forma de fração? Olha a fração aqui, ó. O que nós colocamos? 75 sobre 100. Então, essa expressão aqui que nós chamamos de fração. Então, aqui eu leio 75%. E alguns detalhes relacionados à fração tem o que nós chamamos de simplificar uma fração. O que significa simplificar uma fração? É dividir tanto o numerador é o número que está em cima, quanto o denominador por o mesmo número. Quando der para fazer essa divisão, eu faço. Então, nessa situação aqui, eu posso dividir tanto o 75 quanto o 100 por 25. Então, quando você dividir 75 por 25, você vai verificar que vai dar 3. Quando você dividir 100 por 25, você vai perceber que vai dar 4. Então, observa que essa fração aqui eu transformei numa fração menor, com valores menores. Então, nessa situação,
como não dá mais para fazer essa divisão aqui, não dá mais para simplificar, nós dizemos que nós chegamos numa fração irredutível. Então, da mesma forma, se eu for pegar o 3 e dividir por 4, usando lá o algoritmo da divisão, nós vamos chegar ao resultado de 0,75. Observe que 0,75 tem alguma coisa a ver com essa porcentagem aqui, ó, 75, 0,75. Então, uma porcentagem ela pode ser escrita na forma de fração irredutível ou fração que decimal. Dependendo da questão, ou você trabalha dessa maneira, que é dessa maneira aqui que nós vamos trabalhar, certo? Na maioria das questões, mas também eu posso trabalhar dessa forma, eu posso trabalhar dessa forma. Isso vai depender de questão para questão, isso vai depender de aluno para aluno, tá? Outro exemplo aqui. 30%. Determinada loja está com 30% de desconto nas compras à vista. Então, o que significa 30%? Então, 30% significa o quê? 30 sobre 100. Ó, observa que é só pegar esse número que aparece aqui e colocar sobre 100. E observe que o símbolo também ó, já sumiu, porque você já transformou essa porcentagem em uma fração de denominador 100. Lembrando, o número de cima, numerador. O número de baixo, denominador. Se eu for simplificar essa fração, aqui, eu posso dividir tanto de cima quanto de baixo por 10. 30 dividido por 10 vai dar 3. 100 dividido por 10 vai dar o quê? 10. Então, observe que eu cheguei nessa fração aqui. Nesse momento, não dá mais para eu simplificar essa fração. Então, eu chego no resultado que 0,3. 3 sobre 10 é 0,3. Ó, de novo, tem algo parecido aqui, ó, tá? Próximo exemplo. 5%. Então, como é que eu escrevo? 5 sobre 100. Ó, de novo, denominador. Se eu for simplificar aqui, vai ficar 5 dividido por 5, que vai dar 1, e 100 dividido por 5, que vai dar 20. E essa relação 1 sobre 20 é o mesmo que 0,05. E outro exemplo, para finalizar, 12%. 12 sobre 100, que é igual a 3 sobre 25. Basta você dividir o de cima e o de baixo por 4. 12 dividido por 4 vai dar 3. 100 dividido por 4 vai dar quanto? 25. E se eu for dividir 3 dividido por 25, nós vamos observar que vai dar o quê? 0,12. Mas como eu posso chegar nesse resultado aqui, nesse aqui, sem ter que fazer esse processo? É só você observar. Toda porcentagem ela vai ser dividida por 100. E toda vez que eu for dividir um número por 100, eu tenho que andar com a vírgula 2 casas para a esquerda, tá? Então, dividir por 100 significa andar com a vírgula para a esquerda 2 unidades, certo? Então, imagina aqui, ó. Professor, mas que vírgula é essa? Então, quando o número não aparece a vírgula, então significa que a vírgula está aqui, ó. Está bem antes do primeiro algarismo. Então, está bem aqui. Aí você conta 2 casas para a esquerda, ó. Conta comigo. Uma, 2. Então, vírgula. Aí fica 0,75. Conta aqui. 1, 2, 0,3. Ó, realmente deu. Conta aqui, ó. 1, 2. Ó, observa que na segunda não tem algarismo. Então, se não tem, eu tenho que acrescentar 0. Então, fica 0,05. E realmente foi o que aconteceu.
Então, eu posso pensar dessa maneira aqui. Mas, no geral, você aprendendo a fazer essa transformação aqui de porcentagem para fração, somente isso aqui, nós vamos resolver muita questão dessa maneira aí. Então, eu quero calcular quanto é 30% de 200. Para que serve isso, professor? Vamos supor que você tenha uma mercadoria, seja ela qual for, e essa mercadoria ela está te oferecendo 30% de desconto. Então, aqui nessa situação, eu só vou calcular quanto é 30% de 200. Tá? Não estou calculando o valor da mercadoria, mas depois a gente vai entender isso aí. Então, resolvendo, ó, transformo primeiro o 30% em fração. Então, fica 30 sobre 100 vezes o 200. Então, ó, 30 sobre 100 vezes o 200. Quando eu for resolver essa multiplicação, eu tenho que fazer o quê? Eu multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Ó. 100 vezes o 1 dá o quê? 100. 30 vezes 20, 200, está aqui em cima. Quanto é que vai dar esse valor aí? Eu posso cancelar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. Sobrou o quê? 60. Então, o que significa? Significa que 30% de 200 é 60. Tá? Então, é esse significado que tem. Agora, se fosse uma questão que fosse ter um desconto, aí então o que iria fazer? 200 menos 60. 200 menos 60. Mas, por enquanto, nós não queremos isso. Eu só quero encontrar quanto é 30% de 200. Outra forma de calcular isso aí, 30% nada mais é do que 10% mais 10% mais 10%. Ora, 10% de 200 é 20. Então, vai ficar 20 mais 20 mais 20, que vai dar 60 também. Observem que nós chegamos no mesmo resultado. Então, isso que eu falei que vai depender do aluno. Como ele quiser trabalhar, ele vai trabalhar essa questão e vai resolver da mesma maneira. Outra maneira, nós já sabemos quanto é 30%. Quanto é 30%? É 0,3. Então, eu vou fazer 0,3 vezes 200. Quando eu for fazer 0,3 vezes 200, vai dar o quê? 60. Então, observem que eu tenho três maneiras diferentes de resolução e chegaram ao mesmo resultado. Aí tu me pergunta, professor, qual é a mais fácil, qual é a melhor? Eu sempre prefiro a primeira maneira, porque na primeira maneira não tem falha, tá? Na segunda, você tem que pensar primeiro, 30%, beleza que 30% é redondo, então não tem problema, é mais fácil. Mas às vezes não vai ser tão redondo assim, se fosse 18%, 15%, então já ia dificultar. Então, usando a primeira, eu resolvo qualquer uma questão. Por exemplo, 75% de 150, como é que nós vamos fazer? Então, tá aí, ó, 75 sobre 100 vezes 150. O que eu posso fazer? Eu posso cortar um zero de cima com um zero de baixo. Cortando o zero de cima, vai ficar 75 vezes 15, dividido por 10. E 75 vezes 15 vai dar 1.125. Mas como tem o 10 dividindo, então o 10 tem um zero, como número, como valor, então significa que eu tenho um algarismo depois da vírgula no resultado. 18% de 148. Ó, observa que 18%, se eu fosse desmembrar, como eu desmembrei o 30, eu já vou ter problema. Então, é preferível usar sempre a fórmula. Como é que vai ficar? 18 vezes 148 sobre 100. E eu também já posso fazer direto. Ó. Observem que eu já fiz já a segunda parte. Não é necessário toda vez você transformar em porcentagem para depois começar a multiplicação.
você já pode jogar direto. Você pega o número que é a porcentagem, multiplica pelo valor de quem quer calcular e divide por 100. Tá? Então, como porcentagem é técnica de resolução, você já pode ir mais à frente na resolução para chegar no resultado mais rápido. Aí fica 2.664 dividido por 100. De novo, o 100 tem 2 zeros, então significa que o número de cima vão ter 2 algarismos depois da vírgula. Então, só pode ser quanto? 26,64. Mais um exemplo. Em uma turma com 40 alunos, 18 são meninas. Qual a porcentagem de mulheres na sala? Observem que nessa situação ele quer calcular a porcentagem, ele não quer saber o valor da porcentagem em relação a um determinado valor. Como nós vamos resolver essa questão? Então fica, eu quero saber o que significa 18 em relação a 40. Então, significa 18 está para 40, ou seja, é o número de meninas sobre o total de alunos. O número de meninas é 18 e o total de alunos 40. Qual é o processo aqui? Como eu quero encontrar uma porcentagem, significa que eu tenho que fazer aparecer 100 no denominador. Mas observe que nosso denominador é 40. Será que tem como eu transformar esse 40 em 100? Bem, eu posso fazer o seguinte. Eu posso dividir o de cima e o de baixo por 2. Observem que dá para dividir 18 dividido por 2, 9. 40 dividido por 2, 20. Ó, já facilitou um pouco, já apareceu 20. É fácil transformar o 20 em 100. Como eu posso transformar o 20 em 100? Basta você multiplicar por 5. Multiplicando por 5 em cima e embaixo, vai ficar 9 vezes 5, 45. E 20 vezes 5, 100. Ó, 45 sobre 100. Chegamos onde nós queríamos. Aparecer o 100 no denominador. Então, como fica 45 sobre 100? 45 sobre 100 nada mais é do que 45%. Então, o que significa? Significa que 45% do total de alunos são o quê? São meninas. E eu também ainda posso concluir usando lá o nosso raciocínio. Fica o quê? 18 sobre 40 vezes 100. Multiplicando 18 vezes o 100 e o 40 vezes o 1, que não aparece debaixo do 100, eu tenho que subentender que tem, então fica 18 vezes 100 dividido por 40. Quando eu for multiplicar 18 vezes 100, vai dar 1.800 sobre 40. E se eu for dividir 1.800 por 40, também vai dar o quê? 45%. Então, ó, duas maneiras de resolver a mesma questão e nós chegamos no mesmo resultado, tá? Então, quando ele pedir o resultado em porcentagem, você pode usar uma dessas duas aí. E outra coisa que eu posso concluir é que 100% menos 45% vai dar o quê? 55%, ou seja, 55% do total de alunos são o quê? Meninos. Se 45% são meninas, 55% são o quê? Meninos. Eu peguei uma questão do Enem para você verificar como é que é usado a porcentagem. Observe que a questão, a forma que nós vamos resolver é praticamente igual ao que nós estamos fazendo desde o início. Então, olha o que está dizendo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de 1.250. Já o censo 2010 mostrou que em 2010 esse valor teve um aumento. Então, olha o detalhe, teve um aumento
teve um aumento de 7,2%. Olha a nossa porcentagem aqui, está dizendo que teve um aumento em relação ao ano de 2000. Ou seja, então, em 2010, teve um aumento de 7,2% em relação a 1.250. Bem, esse mesmo instituto projeta que, em 2020, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser de 10% maior do que em de 2010. Então, ó, eu preciso saber quanto foi o resultado de 2010 para depois fazer de novo um aumento. Então, observem que tiveram dois aumentos aí. Então, tem que fazer um por um. Então, primeiro eu vou fazer o aumento em relação a 1.250. Então, como é que vai ficar esse aumento? Então, 7,2% vezes 1.250. Fazendo essas contas, vai ficar 7,2 vezes 1.250, dividido por 100. Quando eu resolver essa multiplicação, vai dar 9.000. 9.000 dividido por 100, basta você cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, que vai dar quanto? 90. Então, o que significa esse 90? Lembra que foi aumento. Então, o aumento de 7,2%. Nós calculamos o aumento. Então, o que eu tenho que fazer com esse aumento? 1.250 mais 90, que vai dar quanto? 1.340. Mas que valor é esse 1.340? Já é o censo de 2010. Tá? E que para 2020 será 10% maior, ou seja, em cima desse novo, que é 1.340. Então, tem que calcular 10%. Então, 10% dele, o que é? É 10 vezes 1.340 sobre 100. Fazendo essa multiplicação, posso cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Sobrou quanto? 134. Mas que valor é esse? É outro aumento, é maior. Então, como eu vou fazer? 1.340, que foi o último, que foi de 2010, mais 134, que vai dar quanto? 1.474, alternativa letra E. Então, observem que tem um texto aí, se o aluno não ler direitinho, ele vai se perder, se ele não conseguir interpretar que é um aumento atrás do outro, certo? Então, ele tem que interpretar isso aí e fazer as adições necessárias. Mas observem que o processo de resolução, todos nós fizemos lá atrás. Sempre falou em porcentagem, nós fazemos a multiplicação e depois verificamos se é um caso de aumento, então você soma o resultado. Tá? Então, nessa situação, tiveram dois aumentos aí. E para finalizar, mais uma questão do Enem, o que está dizendo? O contribuinte que vende mais de 20 mil de ações em bolsa de valores em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com venda das ações. Então, o que significa isso? Se ele vender mais do que 20 mil em ações, mais de 20 mil reais em ações, ele tem que pagar 15% desse valor para a Receita. Então, é essa a situação. Então, o que está acontecendo? Um contribuinte que vende 30 mil reais, um lote de ações que custou 26 mil, terá de pagar de imposto de renda à Receita o valor de. Então, qual é a situação que eu tenho que verificar aí? Então, observem que 30 mil reais
está acima de 20 mil reais. Então, ele vendeu 34 mil reais. Então, se ele vendeu a mais do que 20 mil reais, então ele vai ter que pagar para a Receita. Mas quanto é que ele vai pagar a Receita? É 15% do lucro. Então, primeiro eu tenho que encontrar o lucro desse contribuinte. Como é que eu calculo o lucro? Ora, o lucro nada mais é do que a venda menos o custo. Então, para esse contribuinte, então eu vou ter o valor menos o custo. Quanto foi o valor da venda dele? 34 mil reais. Menos. Quanto custou para ele? 26 mil reais. Então, fazendo essa subtração, eu vou ter, esse contribuinte terá um lucro de 8 mil reais. Então, ele vai pagar para a Receita 15% em cima do lucro. Ora, então tem que encontrar 15% de 8 mil. Como é que eu calculo 15% de 8 mil? 15 vezes 8 mil dividido por 100. Observem que eu já começo já a partir do segundo passo, é aquilo que eu falei para vocês. É só pegar a porcentagem, multiplicar pelo valor e dividir por 100. Então, 15 vezes 8 mil sobre 100. Eu posso fazer o quê? Cancelar os dois zeros de cima com dois zeros de baixo, sobrou 15 vezes 80. E 15 vezes 80, 1.200, alternativa letra B. Correto?